Torcedor do Palmeiras, a madrugada foi daquelas que mexem com o coração e deixam todo mundo em alerta, porque quando o dia amanheceu, já tinha assunto suficiente para render horas de conversa. O clima na academia e nos bastidores do clube foi de muita movimentação, com novidades que misturam tradição, expectativa e aquele velho sentimento de ansiedade que só quem vive o dia a dia do Verdão conhece. E para completar, a temporada já começa oficialmente com o time entrando em campo, o que sempre aumenta a curiosidade sobre o que vem pela frente e como o elenco vai se comportar logo nesse início. Um dos assuntos que mais chamou a atenção foi o lançamento dos novos uniformes para a temporada. O Palmeiras apresentou as camisas com uma forte inspiração nas raízes italianas do clube, trazendo detalhes em tons de vermelho que remetem à história e à origem da instituição. O visual ficou elegante, marcante e diferente do que vinha sendo visto nos últimos anos, o que agradou grande parte da torcida. A combinação de cores, os detalhes no tecido e a proposta visual reforçam essa ligação com o passado, sem deixar de lado um estilo moderno. É aquele tipo de camisa que gera debate, mas também desperta orgulho, principalmente para quem gosta de enxergar o clube valorizando a própria identidade. Ao mesmo tempo em que muitos torcedores elogiaram o design, também surgiu a conversa sobre os valores praticados, que naturalmente geram discussão. Ainda assim, a expectativa é de grande procura, principalmente porque a camisa costuma carregar um peso emocional enorme para o palmeirense. Ver o time em campo com um uniforme que resgata a história sempre cria uma conexão especial. Ainda mais em uma temporada que promete desafios importantes logo de cara. A curiosidade nas redes sociais foi grande, com muitos comentários, opiniões divididas e aquela vontade de ver a camisa vestida pelos jogadores já no primeiro jogo oficial do ano. Enquanto a torcida comentava o lançamento, outra notícia começou a circular e ganhou força rapidamente. Informações vindas da Argentina apontaram que o Palmeiras avançou de forma concreta em uma negociação de peso envolvendo um meio-campista argentino muito valorizado no mercado europeu. A diretoria alviverde teria apresentado uma proposta formal ao clube espanhol detentor dos direitos do jogador, mostrando que o interesse não é apenas especulação. O atleta busca mais minutos em campo, pensa no futuro da carreira e também na possibilidade de se manter em evidência visando compromissos importantes com a seleção de seu país nos próximos anos. O que mais anima o torcedor é o perfil desse jogador, que chega com status de quem resolve, que não precisa de longo período de adaptação e que pode assumir protagonismo rapidamente. É aquele reforço que veste a camisa, entra em campo e já muda o patamar do time. Claro que existe o debate sobre valores elevados, mas esse tipo de contratação normalmente exige investimento alto mesmo. No futebol atual, jogadores decisivos, jovens e com mercado internacional não saem barato, e o Palmeiras sabe disso. A decisão agora passa muito pelo desejo do atleta e pelo desfecho das conversas, que devem avançar nas próximas horas ou dias. Dentro desse cenário, surgem também especulações sobre possíveis saídas e reorganização do elenco. Quando um nome de peso entra em pauta, automaticamente a torcida começa a olhar para o grupo e imaginar quem pode deixar o clube. Quais camisas podem ficar vagas e como o elenco pode se reequilibrar? Isso faz parte do jogo e mostra como o mercado é dinâmico, com movimentações acontecendo muitas vezes sem que tudo venha a público de imediato. Nem sempre o clube está por dentro de todas as conversas paralelas, e esse tipo de situação é mais comum do que parece. Falando em mercado,
Outra negociação que voltou a ser comentada envolve um jogador importante do elenco, cujo futuro ainda gera dúvidas. As conversas com outro clube brasileiro teriam sido retomadas, muito por conta do desejo do atleta de ter mais oportunidades e maior segurança em relação à sequência como titular nos próximos anos. A concorrência interna é forte. E isso pesa na decisão de quem quer jogar com mais regularidade. Reuniões aconteceram, novas conversas estão previstas e o cenário ainda está aberto, o que mantém o torcedor atento a qualquer atualização ao longo do dia. Dentro de campo, o Palmeiras também deu show nas categorias de base. A equipe sub-20 aplicou uma goleada expressiva na competição nacional de base, mostrando mais uma vez a força do trabalho que vem sendo feito há anos. Foi uma atuação dominante, com intensidade, qualidade técnica e muitos gols, daqueles jogos que empolgam e fazem o torcedor imaginar um futuro promissor. Alguns jovens chamaram muita atenção. Especialmente um meio-campista ofensivo que vestiu a camisa 10 e teve atuação simplesmente espetacular, com gols e assistências em abundância. Esse garoto, que ainda é muito novo, mostrou personalidade, visão de jogo e uma capacidade impressionante de decidir. Cada toque na bola parecia carregar perigo, e os gols marcados foram de alto nível, mostrando que não se trata apenas de oportunismo, mas de talento puro. É o tipo de jogador que faz o torcedor parar para assistir, comentar e guardar o nome, porque claramente existe ali um potencial enorme a ser lapidado. A base do Palmeiras, mais uma vez, entrega resultados e reforça a ideia de que o futuro do clube segue bem encaminhado. Mesmo já classificado, o time ainda tem compromisso pela última rodada da fase de grupos, o que serve para dar rodagem, testar opções e manter o ritmo competitivo. Para alguns adversários, o jogo ainda vale muito, o que exige atenção e seriedade até o fim. Esses jogos também ajudam a comissão técnica a observar comportamentos, avaliar jovens e preparar a equipe para os desafios seguintes da competição, sempre com o objetivo de manter o alto nível apresentado. No elenco principal, outro jovem também chama a atenção nos bastidores. Um atacante de 17 anos vem sendo observado de perto por clubes europeus de peso, incluindo o Paris Saint-Germain. E tudo indica que ele terá oportunidades importantes ao longo do Campeonato Paulista. A decisão de mantê-lo integrado ao grupo profissional mostra confiança no potencial do atleta, que deve ganhar minutos aos poucos e sentir o ritmo do futebol de cima. Essa transição da base para o profissional é delicada, mas quando bem feita, costuma render frutos importantes. A preparação para a estreia no Campeonato Paulista segue intensa. O elenco treinou em 2 períodos recentemente, com foco total no duelo contra a Portuguesa, ajustando detalhes físicos e táticos. O treinador trabalha para encontrar o melhor equilíbrio nesse começo de temporada. Sabendo que o calendário é pesado e que cada jogo serve como base para o que vem pela frente. A expectativa é de um time competitivo, com seriedade desde o primeiro minuto, respeitando o adversário e buscando iniciar o ano com uma atuação sólida. O Palmeiras entra em campo no sábado à noite, no Canindé, em um horário tradicional, daqueles que criam clima de jogo grande mesmo em início de campeonato. A torcida espera ver intensidade, organização e, claro, uma vitória para começar bem a caminhada. O ambiente é de expectativa, com muitas histórias se cruzando, negociações em andamento, jovens brilhando e a sensação de que a temporada promete ser agitada dentro e fora das 4 linhas.
Seguindo nessa linha de expectativa, o torcedor palmeirense acorda com aquela sensação de que o clube está sempre em movimento, nunca parado, sempre planejando o próximo passo. Mesmo quando a bola ainda não rolou oficialmente para o time principal na temporada, os bastidores seguem fervendo, e isso reflete diretamente no clima entre os jogadores e na ansiedade da torcida. A cada informação que surge, cresce a curiosidade para entender como o elenco vai se comportar e quais decisões serão tomadas a curto prazo, principalmente nesse início de ano, que costuma ser decisivo para dar o tom de toda a temporada. A possível chegada de um reforço de impacto internacional não mexe apenas com o imaginário do torcedor, mas também com a estrutura interna do grupo. Jogadores observam, a comissão técnica avalia encaixes e a diretoria trabalha para alinhar expectativa, planejamento financeiro e necessidade esportiva. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas de entender como esse atleta pode elevar o nível coletivo, trazer novas soluções dentro de campo e oferecer alternativas em jogos grandes. Aqueles em que detalhes fazem toda a diferença. Esse tipo de movimentação também gera reflexos no ambiente do vestiário. A competitividade aumenta, os treinos ficam mais intensos e cada jogador passa a encarar o dia a dia como uma oportunidade de se firmar. Para quem já está no elenco, é o momento de mostrar serviço e provar que pode ser útil ao longo da temporada. Para quem chega, a responsabilidade é grande, porque vestir a camisa do Palmeiras exige entrega imediata, personalidade e capacidade de lidar com pressão. Enquanto isso, o Campeonato Paulista surge como um laboratório importante. Apesar de muitos tratarem o estadual como uma competição de menor peso, ele tem papel fundamental na preparação do time. É ali que o treinador testa formações. Observa atletas em diferentes funções e ajusta o modelo de jogo. Além disso, é uma competição que cobra regularidade, viagens, jogos em campos diferentes e adversários com estilos variados, o que ajuda a criar casca para desafios maiores que virão depois. A estreia contra a Portuguesa carrega um simbolismo interessante. É um clássico tradicional, em um estádio que traz memórias e um ambiente que costuma ser hostil. Mesmo não sendo uma final, é um jogo que exige concentração total, porque qualquer vacilo vira assunto, qualquer erro ganha proporção maior e qualquer acerto é visto como sinal de evolução. O torcedor sabe disso e, por isso, a expectativa por uma boa atuação é tão grande quanto a vontade de vencer. Paralelamente ao time principal, a base segue sendo motivo de orgulho. O desempenho recente na competição nacional de base não foi apenas uma vitória larga no placar, mas uma demonstração clara de organização, talento e maturidade acima da média para a idade dos atletas. A forma como o time construiu o resultado, com intensidade desde o início e respeito ao adversário até o apito final, reforça a ideia de que o Palmeiras não depende apenas de contratações caras, mas também de um trabalho sólido de formação. Os destaques individuais naturalmente ganham holofotes, mas o que mais chama a atenção é o coletivo funcionando. Jogadores se entendendo, trocando passes com naturalidade, ocupando bem os espaços e mostrando uma leitura de jogo que muitas vezes falta até em equipes profissionais. Isso cria uma expectativa enorme sobre quem pode, em breve, subir e ajudar o elenco principal, seja em jogos do estadual, seja ao longo de uma temporada longa e desgastante. A presença de jovens treinando com o time de cima é mais um sinal dessa integração. Quando um garoto da base começa a frequentar o elenco profissional, ele passa a conviver com outra intensidade, outro ritmo e outra cobrança. Cada treino vira um teste,
Cada erro vira aprendizado e cada acerto aumenta a confiança. Para o Palmeiras, esse processo é estratégico, porque permite avaliar de perto quem realmente está pronto para dar o próximo passo. No setor defensivo, por exemplo, a observação de atletas que vêm de fora ou que estão em fase de adaptação também faz parte do planejamento. Treinos em 2 períodos mostram a preocupação da comissão técnica em ajustar não apenas o físico, mas também o posicionamento, a comunicação e o entendimento tático. Detalhes como saída de bola, cobertura e bolas paradas recebem atenção especial, principalmente em um início de temporada em que o entrosamento ainda está sendo construído. A rotina intensa de treinos indica que o Palmeiras quer começar o ano com seriedade máxima. Mesmo sabendo que o calendário é longo e que não dá para atingir o auge físico logo de cara, existe uma cobrança interna por organização e foco. Cada sessão de treino é pensada para preparar o time não apenas para o próximo jogo, mas para uma sequência que exige regularidade e mentalidade vencedora. Para o torcedor, tudo isso se mistura em uma sensação de expectativa constante. É como se a cada dia surgisse um novo assunto, uma nova possibilidade, uma nova história para acompanhar. Seja falando de mercado, de jovens talentos, de preparação física ou de estreia no campeonato, o Palmeiras ocupa o noticiário e mantém a torcida ligada, comentando, debatendo e criando projeções para o futuro próximo. O início da temporada sempre carrega esse clima especial, em que tudo parece possível e cada notícia ganha um peso maior. O torcedor olha para o elenco, para os garotos da base, para as negociações em andamento e tenta imaginar até onde o time pode chegar. E nesse cenário, cada jogo, cada treino e cada decisão fora de campo ajudam a construir a narrativa de um ano que promete ser intenso, competitivo e cheio de emoções para quem vive o Palmeiras todos os dias. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Veio à tona um possível escândalo que promete abalar o futebol sul-americano. A Conmebol divulgou áudios que levantam suspeitas sobre uma suposta manipulação envolvendo o Flamengo na última final da Libertadores, disputada contra o Palmeiras. As gravações, ainda incompletas e cercadas de mistério, sugerem conversas internas que poderiam indicar ações para influenciar o resultado do confronto decisivo, que terminou com a vitória do time carioca por 1-0. O conteúdo dos áudios ainda não foi totalmente detalhado pelas autoridades, mas já provocou uma avalanche de questionamentos entre torcedores, ex-jogadores e comentaristas esportivos. Muitos se perguntam até que ponto a integridade do torneio foi comprometida e quais consequências podem recair sobre os envolvidos. A divulgação das gravações, realizada de forma oficial pela Conmebol, deixou claro que a entidade está investigando com seriedade as informações, sem descartar medidas disciplinares severas caso sejam confirmadas irregularidades. No cenário esportivo, a repercussão não poderia ser maior. A torcida rubro-negra vive um misto de incredulidade e preocupação, enquanto os palmeirenses veem na situação uma oportunidade de questionar a legitimidade do resultado. Especialistas em direito esportivo já comentam que, se as suspeitas forem comprovadas, o Flamengo poderia enfrentar sanções que vão desde multas até a perda de pontos ou até mesmo a anulação de títulos, dependendo do avanço das investigações. Além do impacto institucional,
O caso traz à tona um debate mais amplo sobre a vulnerabilidade do futebol a práticas ilícitas e a necessidade de maior transparência em competições de alto nível. No meio disso tudo, jogadores, comissão técnica e dirigentes se veem no epicentro de um turbilhão midiático, com a pressão por explicações crescendo a cada hora. Até o momento, ninguém do clube carioca se pronunciou oficialmente e rumores de bastidores indicam reuniões de emergência para lidar com o que muitos já chamam de crise histórica. Enquanto isso, a opinião pública se divide entre quem acredita em uma estratégia isolada de manipulação e quem vê nos áudios apenas conversas mal interpretadas ou fora de contexto. A Conmebol garante que seguirá com apuração rigorosa e que, se for necessário, adotará medidas drásticas para preservar a credibilidade da Libertadores. Entre torcedores, comentaristas e dirigentes, o clima é de tensão e expectativa, e a especulação promete se prolongar por semanas, deixando o futuro do clube e da competição em suspense. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!